Neste vídeo vamos falar sobre a forma como o TypeScript lida com uma das principais estruturas do JavaScript, que são as functions. As funções são um dos principais mecanismos que o JavaScript sempre nos ofereceu para colocarmos a interatividade a funcionar nas nossas páginas web. Para escrever uma função, teremos que utilizar a palavra function. Okay, vamos colocar aqui function. Vamos colocar aqui, por exemplo, multiplicar. E depois vamos colocar aqui um espaço para aquilo que são designados os parâmetros da função. Ela pode ser uma função com ou sem parâmetros, isto é, com valores que nós vamos passar para dentro da função, e depois dentro das chavetas nós vamos ter a implementação desta função. Neste caso seria return, e return, por exemplo, A a multiplicar por B. Ora, nós não temos aqui nem A nem B, nós podemos então colocar ali A, B, e vamos ter esse problema resolvido. E esta circunstância que aqui está é uma circunstância perfeitamente funcional dentro do universo TypeScript. Porquê? Porque TypeScript, mais uma vez volto a relembrar, é JavaScript. Mas depois vamos verificar aqui que existem algumas adições às funções muito interessantes e que irão permitir criar código de uma forma muito mais interessante. Existe também a possibilidade de nós definirmos funções anónimas, mas antes disso vamos ver aqui como é que eu posso tirar partido desta função multiplicar. Neste caso, se eu colocar let resultado igual a multiplicar, e depois só tenho que passar os valores, 10,20, e vamos ter então o resultado desta operação, que neste caso será uma multiplicação. Ora, o que são então as funções anónimas? As funções anónimas também já existiam e já existem, obviamente, no JavaScript, e são as funções escritas desta forma. Let f, de função, por exemplo, é igual a function, e depois podemos escrever aqui os parâmetros, por exemplo, c, d, e imediatamente a seguir podemos colocar a implementação, neste caso return c mais d, por exemplo. Okay? E, portanto, tudo isto é muito simples de se fazer, portanto, é fácil. Significa agora que, se eu colocar let s é igual a f, e agora reparem o que é que acontece, o f aqui está atribuído a uma variável, significa que eu agora, quando chamo f, ele é igual a uma função. Então eu poderei passar os valores, neste caso 10,20, e s será igual a f, que neste caso é uma função anónima. Claro que aqui poderemos colocar em diferentes linhas, inclusive colocar aqui let ss é igual a c mais d, e depois colocar aqui, neste caso, return ss mais 1000, por exemplo. Não há qualquer problema quanto a isso. Nesta implementação, que nós vamos continuar a ter é um f que requer aqui nesta função anónima 2 parâmetros que nós podemos passar, e depois dentro da sua implementação temos aqui todo o código que vai ser processado por aquela função anónima. Outro aspecto importante a reter é a questão do funcionamento do scope das funções. Neste caso, se eu tiver aqui let a igual a 10 e depois tiver uma função function, por exemplo, subtração, que tem aqui a, b, eu aqui vou alterar o a para x. Okay? O que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter a possibilidade de fazer o seguinte, return a menos b menos x. Okay? E quando nós chamamos aqui um resultado, é igual a subtração de 10,20, o que nós vamos ter aqui é a possibilidade de utilizar esta variável que pertence àquele let. Não esquecer que o let é uma variável cujo escopo é uma variável de função e, portanto, ele existe aqui dentro deste bloco. Vamos verificar se este resultado aparece corretamente. Document.write e, neste caso, o resultado. Vamos colocar aqui algo que seja muito mais interessante. Ora, ele diz que não pode apresentar porque temos que ter aqui para toString, ok, fazer ali a conversão. Vamos aqui só modificar isto, vamos colocar aqui 10, vamos colocar aqui subtrair 1000, subtrair a 1100 e subtrair ainda 10, ok. Vamos guardar este código, vamos verificar aqui, o nosso compilador está ainda
a fazer aqui o seu watch, neste caso, ok? Vamos aqui clicar, cá está menos 10. O que aconteceu aqui então vamos verificar, portanto nós tínhamos 100, menos 100 dá 0, menos o x que ali está dá menos 10. Um dos aspectos, no entanto, que o TypeScript veio acrescentar é a possibilidade de nós podermos tipificar os nossos valores, como aconteceu já com aquilo que nós vimos nas classes. Neste caso, posso escrever a função function, adicionar, e aqui nas parcelas A, B, eu posso acrescentar, por uma questão de leitura, number, que é o tipo da parcela 1, e também number, o tipo da parcela 2. Cumulativamente, eu posso também definir qual é o tipo de retorno que vai acontecer desta função, e que neste caso será também number. Okay? Então, desta forma, o que vai acontecer aqui, porque que estará a aparecer aquele erro? Porque falta-nos fazer aqui o return, e neste caso A mais B. Okay? Então, sempre que nós chamamos o let resultado é igual a adicionar 10,20, nós vamos ter então aqui a função a funcionar corretamente. O que é que vai acontecer aqui relativamente ao compilador? Vamos fazer aqui Ctrl S para guardar. A partir daqui temos o watch a funcionar e, portanto, a compilação foi executada. Vamos abrir aqui o nosso JS. E reparem o que é que aconteceu aqui. Ele pura e simplesmente ignorou aqui os tipos de valores. No entanto, poderão perguntar, mas por que razão então vamos passar a utilizar este tipo de valores? Porquê? Porque aqui no sistema de compilação do TypeScript, rapidamente nós vamos ter a percepção de que estamos a utilizar indevidamente as variáveis, porque estamos a atribuir valores que eventualmente não podem ser utilizados. Por exemplo, se eu colocar aqui João, okay, nós vamos ter aqui um problema. E porquê? Porque adicionar necessita de 2 números. Vamos ver aqui uma outra forma de escrever funções, neste caso utilizando também esta parametrização que é a atribuição de tipos, e é aquela função anónima que neste caso nós podemos escrever aqui da seguinte forma: let resultado, vamos colocar aqui adição, também vamos fazer assim, e agora o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos colocar aqui os dois tipos de valores que nós queremos, por exemplo aqui o A, number, e o B, number. Agora reparem o que é que eu vou fazer, o que é que esta função aqui vai retornar. Eu vou utilizar esta expressão, ela vai retornar um number, que vai ser igual a uma function, que vai ter exatamente a mesma assinatura que ali está. Eu vou colocar, por uma questão de coerência de nomes, number, b number, ok? E agora vamos aqui fazer a implementação, e que neste caso será também um retorno de number, ok? E aqui está mal escrito, e aqui na implementação nós temos return A mais B, ok? Parece algo extremamente complexo, na realidade não parece ser muito simples de entender, mas nós temos aqui então uma função chamada adição, que tem uma assinatura deste tipo, que retorna o valor do tipo number, e cuja função, obviamente, tem uma assinatura exatamente igual àquela que ali está, uma chamada function type, e neste caso number faz o return, neste caso faz esta implementação que aqui está. Significa que se eu colocar aqui let resultado é igual a adição, ok? E agora reparem o que é que acontece aqui, é-me pedido simplesmente o valor de A e o valor de B, neste caso pode ser 10,20 e, portanto, temos aqui a função a funcionar de forma correta. Aqui já atribuída a uma variável. Ora, nesta circunstância que aqui nós temos, vamos verificar então o que é que acontece com a codificação aqui no nosso JavaScript, ok? Vamos aqui reabrir, ok? Vamos aqui reabrir o código e cá está, var adição é igual a função da vírgula B, que retorna isto que aqui está, e depois colocamos a adição aqui. Ora, todo este conjunto de código, e eu volto a sublinhar este aspecto, estamos a escrever mais código neste momento do que aquele que seria necessário em JavaScript tradicional, mas o que acontece aqui é que estas são formas de nós podermos mais rapidamente conseguir apanhar os bugs que vamos escrevendo no nosso código, e portanto, muita atenção a esses aspectos. Vejamos agora um outro aspecto das funções que tem a ver com a questão dos parâmetros. Ora, se eu tiver aqui em JavaScript normalíssimo function, adicionar e colocar aqui x, y e tiver a implementação return, ok, return x mais y. Ora,
Esta implementação é absolutamente normal. Se eu colocar aqui a let resultado é igual a adicionar e colocar simplesmente o valor de 10. Reparem o que é que vai acontecer aqui. Ele diz-me assim, ok, são esperados 2 argumentos, mas só foi apresentado um. Vamos, contudo, fazer aqui uma pequena experiência, que é a seguinte. Vamos fazer aqui document.write resultado. Ok? E o que vamos aqui fazer é compilar este código. Ok? Ele está aqui a dizer que é uma compilação, mas são esperados 2 argumentos, mas só foi apresentado um. Mas vamos ver o que é que aconteceu aqui no nosso code.js. Não há qualquer espécie de erro. Eu forneci apenas um valor e ele automaticamente deixa-me executar este código. Se eu agora for aqui refrescar, cá está, ele diz none. Ora, este resultado acontece e não acontece aqui nenhum erro e, por conseguinte, o que se passa aqui com o TypeScript é exatamente isto. Nós temos aqui a possibilidade de detectar os erros do debug, ok? Neste caso, o sistema de debugging que aqui está a correr vai permitir encontrar erros no nosso código, que é extremamente interessante, ao contrário do que aconteceria quando nós estivéssemos a escrever JavaScript normal. Como podem verificar, aqui não existe nenhum erro, apesar de depois, dentro do nosso documento web, termos um erro que é inesperado. Ok, nesta circunstância, como é que nós podemos então resolver o facto de podermos eventualmente só passar para o interior da função um valor? Bom, aqui no TypeScript nós podemos utilizar valores ou parâmetros opcionais, ok? E podemos utilizar também valores por defeito, que são parâmetros que já têm valores definidos por defeito. O que nós podemos fazer aqui é, por exemplo, um dos exemplos que está na documentação, que é o nome completo. Okay, vamos colocar aqui uma função que se chama nome completo. Eu vou colocar aqui o nome, que será do tipo string, e o apelido também do tipo string. O que devolve é uma variável do tipo string, que será um return nome. Ok? Vamos colocar aqui, vamos colocar return n. Ora, o n vai ser igual a qualquer coisa. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, nós temos a possibilidade de definir da seguinte forma um valor que é, neste caso, um método que é opcional. Bastará colocar aqui um ponto de interrogação. E o que nós podemos fazer é o seguinte, é verificar com uma instrução condicional if apelido, e este if vai detectar se o valor do apelido foi definido ou não. Se o valor do apelido foi definido, o que ele vai fazer é por exemplo, return, podemos fazer assim, return, ou então fazer desta forma, por exemplo, let n igual a nada, ok? Então n passa a ser igual a nome mais o apelido, ok? E por conseguinte isto é válido, else, caso contrário, se apelido não estiver definido, n será apenas igual a nome, ok? E portanto, nesta circunstância que nós aqui temos aqui depois o return, está a funcionar corretamente. O que nós vamos ter aqui então é a execução da função, nome completo. Nós podemos colocar aqui João e depois Ribeiro, obviamente definido dentro de aspas. E se nós formos agora aqui refrescar, vamos ter o resultado correto, mas desta feita, se eu quiser passar simplesmente apenas um dos parâmetros, eu posso passá-lo e não existe qualquer problema, vamos ter o resultado desejado. Isto é o que diz respeito a parâmetros opcionais, mas podemos ter também os parâmetros já definidos por defeito. E neste caso eu posso colocar aqui Ribeiro, ok? E nesta circunstância, obviamente não é aqui, eu peço desculpa, mas sim, temos aqui o tipo e depois à frente do tipo vamos colocar ali o valor por defeito. Ora, o que acontece então neste caso é que a implementação aqui será feita da seguinte forma. Nós temos aqui return nome mais apelido. Porquê? Nós vamos ser sempre obrigados a passar o nome, ok? Porque é o único parâmetro que não está definido. O outro parâmetro é opcional. E é opcional no sentido em que ele já tem um valor pré-atribuído. Se nós não passarmos nenhum valor, ele vai obviamente guardar o valor que ali está. E é este o valor que ele vai utilizar. Vamos aqui refrescar e vamos ter João Ribeiro. Obviamente que se eu, ao chamar a minha função, colocar aqui Santos,
O que vai acontecer é que ele vai ignorar o valor que é atribuído por defeito e vai substituí-lo pelo valor que eu passei através do parâmetro. Neste caso vamos aqui executar e cá está João Santos. No próximo vídeo vamos continuar a ver mais alguns aspectos sobre as funções e vamos acelerar o nosso passo para avançarmos rapidamente para outros assuntos relacionados com o TypeScript. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, deixem também o vosso comentário e a vossa sugestão na área dos comentários e partilhem este canal nas redes sociais para que esta comunidade possa crescer ainda mais.